Nós estamos na nossa série de mensagens falando sobre o Evangelho e nada mais. E hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais. Falamos no domingo passado sobre Paulo, quando ele está defendendo a sua autoridade apostólica. Na verdade, o que ele quer é defender a mensagem que ele traz. Porque uma das formas de você tirar a autoridade da mensagem é você descredibilizar o mensageiro. Por isso que todas as vezes ele vem falando, né? Eu sou o apóstolo, não escolhido por homens, mas escolhido por Deus, a fim de que pregue o evangelho aos gentios. E ele vai trazer então o evangelho da graça. Ele vai falar de fato que não é por obediência à lei, mas que é de fato pela graça soberana de Deus. E isso ele vai trabalhar em toda a carta. Nós vamos falar isso nesses 5 domingos, onde nós estaremos expondo aqui os 6 capítulos da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos ler aí o capítulo 2. Peço que vocês fiquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vem comigo a leitura. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 1, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de modo algum não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenha sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, mas nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, que me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para o apostolado aos gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputadas colunas da igreja, me estenderam a mão, a mim também, e a Barnabé com a destra da sua comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também nos esforçasse em fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter sido deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como um gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois a obra da lei, por ela ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo.
Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pai, esta é a tua palavra e nós nos submetemos nessa manhã à tua palavra. O Senhor é o único digno de ter o nome levantado neste lugar, por isso todos que estão aqui nessa manhã, nós nos submetemos à tua soberania. Nós nos submetemos à tua palavra, crendo que ela é viva e eficaz, a fim de expor as mazelas do nosso coração, para que o teu Espírito possa nos curar, para que possamos ser amadurecidos e acrescentados um pouco mais também nessa manhã, aqui em nome de Jesus. Podem se assentar? Se no primeiro domingo nós falamos de como Paulo ele está defendendo o seu apostolado, que de fato ele recebeu de Cristo Jesus, e porque ele faz isso para defender o conteúdo da sua mensagem, hoje o que Paulo está nos mostrando é que o evangelho da graça está sob ataque. O problema é que no primeiro domingo nós falamos sobre um ataque externo, mas hoje parece que o ataque ele é interno. Parece que ele está dentro da igreja, como nós vimos aqui. A gente acabou de ler o capítulo 2 de Gálatas e nós precisamos fazer uma análise desse ataque que os judaizantes, que nós falamos no domingo passado, que eram aqueles que acreditavam em Jesus, de fato, mas que eles não aceitavam a suficiência de Cristo na salvação. Eles ensinavam, sim, Jesus, ele é Deus, ele morreu pelos nossos pecados, mas nós precisamos colaborar com a sua obra. Não aceitavam que a obra de Cristo tinha sido consumada na cruz do Calvário, como ele mesmo disse. Só que aqui o que Paulo está nos trazendo é que esse ataque dos judaizantes também é um ataque contra a liberdade cristã. E é por isso que há essa necessidade, então, de uma firmeza doutrinária do apóstolo Paulo. Lembra do domingo passado que ele disse: se alguém pregar um outro evangelho, além daquele que já foi ensinado, esse é amaldiçoado por Deus. A expressão anátema é justamente essa firmeza doutrinária, porque onde há sim é sim, onde há não é não. E passou disso, a procedência é do mal, como a Bíblia nos ensina. Nós temos aqui nos versículos de 1 ao 10, não vou ler novamente, nós já lemos todo o capítulo, mas eu quero trazer aqui algumas reflexões para todos nós nessa manhã. Essa reunião em Jerusalém, essa unidade apostólica que nós acabamos de ler nos versos 1 a 10, Paulo ele está falando que 14 anos depois ele sobe para Jerusalém. E ele está subindo para Jerusalém para poder garantir que a verdade do evangelho estivesse permanecido intacta nos lugares que ele já tinha pregado o evangelho. E ele não só está tentando defender aqui a verdade do evangelho, como ele diz que ele se encontra com as colunas da igreja, os principais líderes da igreja, né? Todo mundo sabe aqui, Pedro, Tiago e João, nesse momento aqui eles não estão no barquinho, mas é Pedro, Cefas, né? Nós temos Tiago e nós temos João, que são de fato considerados líderes da igreja, os patriarcas da igreja, por assim dizer. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu fui me encontrar com os líderes da igreja, e o evangelho que eles pregavam é o mesmo evangelho que eu prego. Então é por isso que eles estenderam de fato a destra da comunhão, a mesa da comunhão. De fato, se a mensagem não fosse a mesma, eles não teriam o feito. F.F. Bruce, ele vai destacar o seguinte, que embora Paulo fosse independente de Jerusalém em sua missão, a comunhão com a igreja era vital para a unidade do corpo de Cristo. A mensagem era a mesma, porque nós estamos falando da mesma fonte. Cristo é a fonte do evangelho. Deus é o próprio evangelho. Nós lemos aqui que 14 anos após a sua visita, Paulo então vai fazer essa segunda viagem a Jerusalém, e o propósito dessa viagem, irmãos, é estratégico, é crucial. Quando nós vamos estudando assim, percebendo todas as viagens missionárias, inclusive aquelas que o próprio Espírito Santo não permitiu que Paulo fizesse, nós vamos ver que, segundo a soberania de Deus, de fato, é uma viagem, ou são viagens totalmente estratégicas e cruciais para a pregação do Evangelho, a fim de que essa mensagem chegasse em todas as partes, como assim aconteceu no primeiro século. Então é estratégico e crucial o que Paulo está fazendo. Ele está demonstrando, então, que o seu Evangelho, ele pode até ser independente de Jerusalém na sua origem,
mas que o conteúdo ele é o mesmo. Então o que Paulo está buscando aqui é uma confirmação dos líderes da igreja, uma confirmação pública, porque ele sofria muitos ataques. Paulo ele sempre gosta de dar carteirada, eu sou apóstolo escolhido por Deus, eu não sou apóstolo escolhido por homens, porque muitos atacavam a pregação do evangelho de Paulo, porque o que ele pregava combatia o que os judaizantes estavam ensinando. Então o que ele está querendo é equipar, ele está querendo equilibrar a mensagem, equivaler a mensagem, dizendo para os seus ouvintes a mesma mensagem que os discípulos, que os líderes da igreja pregam, é a mesma mensagem que eu recebi, porque eu recebi do Senhor, que também nos entreguei. Então, tanto para os judeus quanto para os gentios, e ele vai citar aqui o caso de Tito, ele vai falar, olha, Tito é um companheiro de viagem, e Tito tornou-se decisivo nessa caminhada de Paulo. Só que ele vai dizer o seguinte, olha, Tito é grego, e por ser grego, é um gentio, e ele é incircunciso, ele não foi circuncidado. Inclusive, muitos judaizantes eram contra Paulo, porque ele estava andando com Tito, mas porque Tito era grego, ele não tinha que se circuncidar, ele não era judeu. Então ele está falando o seguinte, olha, esses falsos irmãos, essa expressão é muito forte, esses falsos irmãos, eles haviam se infiltrado na igreja, e eles estão insistindo com Paulo que Tito deveria ser circuncidado para ser aceito dentro da comunidade. Em outras palavras, o que os judaizantes estão falando é, Jesus, ele não é o suficiente. Nós precisamos também continuar obedecendo às obras da lei para colaborar com aquilo que Deus fez, com aquilo que Jesus fez. Mas o que Paulo ele fez? Ele recusou terminantemente. Ele não circuncidou Tito, ele não aceitou. O fato de Tito não ter sido forçado a ser circuncidado pelo próprio apóstolo Paulo foi uma vitória monumental para o evangelho da graça que Paulo iria pregar a todos os gentios. Isso representou uma derrota clara para aqueles que são chamados de a facção dos judaizantes. O que Paulo está defendendo aqui e afirmando é a liberdade em Cristo Jesus e que essa liberdade não deveria ser comprometida pelas obras da lei. Qual que é o resultado disso? O resultado é uma reunião privada aqui só entra a elite. Aqui agora é só, né? Nós estamos lá com Paulo, Pedro, Tiago e João. Imagina uma sala dessa, né? Glória a Deus. Se você for pentecostal, você deve até falar em línguas, né? O problema é qual língua, né? Mas não vamos entrar nesse ponto agora. Então, assim, imagina essa sala. Pedro, Tiago, João e agora o apóstolo Paulo são descritos como colunas da igreja. E foi, de fato, uma confirmação completa no ministério de Paulo, essa mensagem. E Paulo ele vai resumir dessa seguinte forma, Gálatas 2,6. Eles nada me acrescentaram. Pelo contrário, reconheceram que me havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. E eles deram a Paulo e Barnabé, então, a destra da comunhão, ou seja, o aperto de mão dizendo, nós fazemos parte da mesma família, nós servimos ao mesmo Deus e nós pregamos a mesma mensagem. Irmãos, isso é um gesto profundo, isso é um gesto de unidade da igreja. O que os apóstolos fizeram com Paulo aqui é legitimar o seu ministério diante da igreja, mas também diante dos gentios. Porque isso vai solidificar a unidade da igreja. Não só em torno de uma seita judaizante, mas em torno de um compromisso teológico com a própria igreja. E em torno disso, nós temos aqui o único evangelho que Paulo está pregando, que é o evangelho da graça. E o que nós podemos observar no ano de 2026, assim como em todos esses anos, é que o evangelho da graça ele continua sobre ataque, sobre aqueles que são ensimesmados, antropocêntricos, achando que pelo muito fazer podem colaborar com uma obra que foi consumada na cruz do Calvário, é o que Jesus disse. Ele falou, está consumado, o problema de onde você vai passar a eternidade está resolvido, está consumado, isso é aplicado a todos, sem distinção. No entanto, mesmo após essa confirmação da unidade, da mesma mensagem do apóstolo Paulo ali em Jerusalém, nós vamos ver que a verdade do evangelho, ela continuou e ela continua precisa ser defendida, ela continua, a necessidade continua de ser
defendida, essa necessidade de falar assim, nós somos salvos pela graça. Então o evangelho da graça, de fato que é a verdade, nós precisamos continuar defendendo, Paulo está dizendo. Então nós temos aqui nos versículos 4 e 5 que nós lemos, vamos ler novamente, Gálatas 2, 4 e 5. Olha o que está escrito. E isso por causa dos falsos irmãos. O falso irmão não é um irmão. Amém? Todo mundo aqui concorda? O que é um falso irmão? É alguém que não é o irmão. Mas ele está falando que está entre os nossos, é isso? A gente precisa guardar essa informação. Olha só, por causa dos falsos irmãos que se, olha a expressão dele, entremeteram, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora a gente se submeteu, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Então, os judaizantes, eles entraram furtivamente na igreja. Eles estavam ali para espiar a liberdade que os cristãos viviam e reduzir os cristãos à escravidão da lei. É por isso que eles, incisivamente, eles lutavam contra Paulo e contra os cristãos. São chamados de falsos irmãos, os judaizantes. Ou seja, indivíduos que diziam que eram cristãos, indivíduos que diziam que Jesus era o suficiente, mas que na verdade, na sua essência, eles não eram irmãos. Ou seja, se não é irmão, não nasceu de novo. Se não é irmão, não é filho do mesmo pai, mas estava no meio da igreja. Muitos deles eram convertidos vindo da seita dos fariseus. E eles acreditavam ser necessário a continuidade do sistema de obediência a obras. Então ele está falando, olha, nós precisamos continuar obedecendo a lei, nós precisamos continuar a ser circuncidado, não simplesmente para se submeter a uma cultura, mas para a salvação, e aqui que está o problema. A partir do momento que eu preciso fazer para colaborar com uma obra que é única e exclusiva de Deus, eu me torno judaizante, o que Paulo está dizendo é que eu sou um falso irmão. Ele está dizendo que eles se entremeteram furtivamente. Sabe o que isso significa? Eles não foram convidados. Eles não foram convidados, eles entraram pelo lado. Eles eram intrusos. Eles saltaram um muro em vez de entrar pela porta, fazendo menção com João 10:10. Não entraram pela porta, Jesus é a porta. São espiões. Eles agiam como agente de um serviço secreto, parecendo aqui. Eles estavam infiltrados para espreitar a liberdade do povo, dos crentes que desfrutavam da verdadeira liberdade que o Espírito Santo tinha concedido. E qual era o objetivo dos judaizantes? Era identificar ponto fraco da igreja. Os objetivos dos judaizantes era identificar pontos estratégicos para atacar a autonomia da igreja, para atacar a autonomia dos gentios em relação à lei mosaica. Como que nós vamos fazer um gentio obedecer à lei? Paulo ele vai nos contar que a ideia aqui dos judaizantes não era nada mais, nada menos de que também reduzir os gentios à escravidão. Assim como os judeus eram escravizados por aquilo que os fariseus falavam, mas não praticavam, eles também queriam submeter os gentios que estavam se convertendo à redução da escravidão. A intenção final dessa infiltração é reduzir crentes a serem escravos, mesmo sendo livres por Jesus. É por isso que Paulo ele traz uma exigência, que não é uma opção. Ele está falando que a exigência aqui é confiar completamente na graça de Cristo, no evangelho que foi dado por Cristo e pregado pelos apóstolos. Então não existe uma exigência de observar ritos. Paulo está lutando contra uma obediência de dias sagrados, especialmente a circuncisão, essa condição para a salvação que o judeu ensinava. Então constituía em um fardo insuportável. Nós estamos falando da lei, nós estamos falando de 613 aspectos. Nós estamos falando de mais de 300 aspectos só para o templo.
Impor essa lei sobre outras pessoas estava denotando que esses não eram irmãos, mas Paulo está dizendo, esses na verdade são falsos irmãos, eles estão confrontando o cristianismo, eles estão querendo deturpar a mensagem, e por isso é um não evangelho, e esse amaldiçoa. A palavra é amaldiçoada e o mensageiro é amaldiçoado a partir do momento que ele não prega o evangelho de fato. Se ele quer contribuir na salvação por aquilo que Deus fez, ele está amaldiçoando a esse anátema. Isso era uma mera extensão do judaísmo. O que os judaizantes queriam fazer é transformar o cristianismo numa seita judaica, é isso que eles queriam fazer. Porque quando nós queremos contribuir com aquilo que Deus fez, nós estamos negando a suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então não adianta eu falar com a minha boca que Cristo é o suficiente, se eu não vivo como se Ele fosse suficiente. Não adianta eu falar que Jesus consumou a obra na cruz do Calvário, sendo que o meu dia não corresponde com a certeza de que a salvação é um ato único, exclusivo de Deus. Isso não corresponde com a verdade bíblica. Então é por isso que nós temos aqui um caso que foi a prova. Os judaizantes querendo circuncidar Tito, e Tito, um cristão de origem grega, acompanhava Paulo em suas pregações, acompanhou Paulo em Jerusalém, e isso se tornou um centro da controvérsia. Nós temos aqui um gentio incircunciso, isso é um desafio vivo para os judaizantes, isso quebra a teologia dos judaizantes, não é possível. É possível que esse incircunciso está entre nós. Não aceitaram Tito na comunhão, ele não poderia ser aceito na comunhão. Então Paulo ele percebeu isso, e Paulo sabia que se ele cedesse nesse ponto, ele estaria admitindo que a fé em Jesus era insuficiente. É verdade. Então nós precisamos circuncidar Tito, então a fé em Jesus é insuficiente. Que o sacrifício de Jesus precisava de um complemento humano. Será que isso é um problema só do primeiro século? Será que isso é um problema só da igreja primitiva? Paulo está resistindo de forma intransigente. Paulo, muitas vezes, ele é intransigente nas suas atitudes, simplesmente para poder defender a igreja de um ataque que a pregação do Evangelho da Graça estava sofrendo. Então, Paulo ele não demonstrou qualquer espírito de transigência, ele foi intransigente mesmo. Algumas fontes destacam que nem ainda por uma hora, o que Paulo está dizendo é, nem ainda por uma hora, essa afirmação ele está dizendo, olha, eu nem pensei em me submeter àquilo que eles estão ensinando, eu não me submeti aos infiltrados na igreja, nem sequer por um momento, não arredou da minha cabeça o evangelho da graça, não me submeti ao que é contra as escrituras em nenhum momento, por coisa nenhuma. Porque a Bíblia é soberana sobre as nossas vontades. A palavra de Deus é soberana sobre as vontades de Paulo. É por isso que ele está afirmando, nem por uma hora eu cedi aquilo que eles queriam. E pode ter certeza que aconteceu uma pressão. Então nós temos aqui uma inflexibilidade no princípio. Uma intransigência de Paulo. Embora Paulo ele podia ser flexível em algumas questões, né? Nós temos, por exemplo, Timóteo. Timóteo, ele foi circuncidado e enviado por questões práticas e não salvíficas, para que ele pudesse se fazer de fraco como os fracos. Então Paulo, ele sabia trabalhar a flexibilidade na hora certa. Vocês estão comigo aqui? Quem está dormindo eu vou falar o nome. Aí a dopamina sobe e você, né? Aleluia. Então Paulo, ele está sabendo ser flexível na hora que precisa ser flexível, mas na hora que é para ser rígido, em defesa do evangelho, ele também sabe fazer. Então essa motivação de resistência aqui é justamente para defender a verdade do evangelho, que a verdade do evangelho tem que permanecer intacta. Os Gálatas nesse momento, eles estavam anulando a graça de Deus. Irmãos, isso é um esvaziamento da cruz. Anular a graça de Deus é esvaziar a cruz, é tirar a cruz do centro, é dizer que de fato a obra de Jesus não foi terminada na cruz, não foi consumada na cruz. Então nós temos infiltração de falsos irmãos, ainda nos nossos dias, que tentam substituir a segurança da obra de Deus pelo orgulho da nossa carne. Eu preciso fazer.
Eu preciso colaborar. Eu preciso fazer a campanha. Eu preciso pegar o tapete ungido, o óleo ungido, a vassoura ungida, o ar ungido. Eu preciso fazer, porque se eu não fizer, Deus não vai me abençoar. Eu preciso fazer, porque senão o Senhor não vai me abençoar nessa semana. Se eu não oro essa semana, Deus ele não me abençoa. Se eu não leio a Bíblia, então Deus não me abençoa. Se eu não faço, Ele não faz. Ou seja, isso não é uma relação de pai e filho, isso é uma relação de escravo. É uma barganha. Nós lemos aqui nas contribuições, aqui nós aceitamos o dinheiro se ele for deliberado e dado com alegria. Se você quiser entregar o seu dinheiro para Deus expulsar um demônio da sua vida, você dá para outro lugar, não para cá. Porque esse não é o evangelho. Isso é anátema. É um não evangelho. Paulo ele está dizendo que eu não posso substituir a obra de Deus pelo orgulho humano, e falsos irmãos tentam fazer isso em nosso meio. É por isso que precisa ser desmascarado a hipocrisia desses homens. E como que a gente faz isso? Falando a verdade, pregando a verdade, assim como Paulo. Muitos queriam acompanhar Paulo, mas queriam a circuncisão dos outros, justamente para ostentar números, estatísticas de convertidos. E para que eles queriam isso? Para glória pessoal. Glória pessoal para evitar perseguição na cruz. Quantos aceitaram Jesus aí na sua igreja hoje? Nossa, hoje foi 500. Quantos batismos? Quase que arrotando uma... O que muitos ainda fazem é buscar a glória pessoal, justamente para poder evitar perseguição por causa da cruz. Mas Tiago vai dizer, se fiquem alegres por serem perseguidos pelo amor de Jesus, pelo nome de Jesus, pela pregação do Evangelho. E nós temos aqui um episódio que talvez quando você lê assim, você não entende muito bem. Paulo era esse cara da treta. Lá em Gálatas capítulo 2, do 11 ao 14, nós temos aqui o episódio de Paulo e Pedro. O que o texto vai dizer é que Pedro vacila. Ele está comendo com os gentios, mas quando os judeus chegavam, ele se afastava dos gentios, para não dar a entender que ele estava tendo relação com os gentios. Então, quando tinha judeu, ele se comportava como judeu. Quando não tinha judeu, ele se comportava como gentio. E o que o texto está dizendo é que Pedro está vacilando aqui por medo desse partido da circuncisão, dos judaizantes. Ele deixa de comer com os gentios por causa de uma hipocrisia no seu coração. E Paulo está dizendo assim, olha, eu resisti a ele face a face. Eu falei na frente de todo mundo, na cara dele. Mas é o Pedro, é o líder da igreja que pregou lá e milhares de pessoas se converteram. Paulo está dizendo, eu resisti a ele face a face, pois o comportamento de Pedro contradizia a verdade do Evangelho. Então não importa quem é. A questão aqui não é o mensageiro, a questão é a mensagem. João Calvino, então, ele vai defender que os pecados públicos devem ser tratados publicamente para se tornarem exemplos não nocivos para a igreja. Então, o pecado que é público, ele tem que ser resolvido de forma pública. Não adianta você pecar publicamente e pedir perdão para Deus. Você precisa pedir perdão para Deus, mas você também precisa consertar publicamente aquilo que você fez, amém? É isso que Calvino está comentando aqui. Imagina se Pedro é hipócrita e chega Paulo e chama ele para uma reunião particular e falando assim, ó, aquilo ali que você fez não foi legal. Que é muitas vezes o que a gente defende. Mas a coisa foi feita no público, a gente tenta resolver no particular. Mas resolver no particular faz com que o que é feito em público gere lesões no corpo. É por isso que o que a gente está defendendo aqui não é a reputação de alguém. O que nós estamos defendendo aqui é a mensagem. Os motivos do porquê Paulo foi tão intransigente é primeiro para preservar a verdade do Evangelho. Paulo sabia.
Ele tinha certeza que se ele cedesse essa pressão dos infiltrados para circuncidar Tito, que era um crente gentio, e também a Pedro, ele estaria admitindo que a obra de Cristo era insuficiente. Então é preciso de um complemento humano para a salvação? Claro que não. Tá, Pedro, mas é porque o fulano de tal famoso, ele fala diferente. Problema do fulano de tal famoso. Ah, não, é porque tem uma igreja lá que tem 10 mil pessoas e a pessoa fala diferente. Problema dele. Se é um outro evangelho, é anátema. Se o líder da igreja foi resistido por Paulo em defesa da mensagem do evangelho da graça, a nossa responsabilidade é de resistir na face àqueles que querem complementar o evangelho da salvação pela graça com as obras do nosso orgulho. Mas a gente é bom demais em ser colaborador. A única coisa que você ajudou a Deus na sua salvação foi com o seu pecado. Você não tem mais nada para oferecer. A única coisa que nós colaboramos com Deus foi com a nossa sujeira. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque um pecou, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Não há ninguém que se achegue a Deus, não há ninguém que procure a Deus, não há um só. É o que o texto bíblico vai dizer. Por isso que Paulo está defendendo com veemência a verdade do Evangelho, porque ele precisa admitir que a obra de Cristo é suficiente. Não existe complemento humano, e ele não resistiu nem por uma hora à verdade do Evangelho. Ele está dizendo, olha, eu permaneci intacto, a minha confiança permaneceu intacta perante aos judeus, mas também perante aos gentios, e por isso ele resistiu a Pedro face a face, por causa da sua má conduta diante da igreja. Irmãos, nós precisamos ter clareza da suficiência de Cristo na nossa vida. Os apóstolos, se eles aceitassem as exigências legalistas para a condição da salvação, isso ia significar que Cristo morreu em vão, é o que ele diz na carta. O autor aos Hebreus, quando ele vai usar a hipérbole de que aqueles que caíram uma vez não serão mais, será impossível serem resgatados novamente, é porque para alguém que já conheceu a Cristo e este crucificado, se ele não admite que Cristo é o suficiente, o que mais poderá salvar essa pessoa? Para esse é impossível. Cristo morreu em vão? É por isso que Paulo está defendendo aqui que Cristo, ele é suplementado e é um Cristo suplantado. Significa, ou seja, eu não devo acrescentar méritos humanos à graça de Deus. Porque quando eu faço isso, eu anulo a própria natureza da salvação que é gratuita. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa para manter a nossa salvação, você está dizendo, Jesus, você não é o suficiente. Todas as vezes que nós queremos colaborar com aquilo que Deus fez na cruz do Calvário, nós estamos dizendo, Cristo morreu em vão. Acrescentar méritos à graça de Deus, acrescentar méritos humanos à graça de Deus, anula a própria natureza da salvação que foi dada pela graça, de forma gratuita. E é por isso que Paulo está combatendo aqui algo que as pessoas já viviam, que é a tal da escravidão espiritual. O que esses falsos irmãos querem fazer, se infiltrando no meio da igreja, para identificar a forma de como nós vivemos de forma livre, é para reduzir novamente os irmãos à escravidão espiritual. E o que Paulo via aqui, da imposição de ritos e ordenanças da lei de Moisés, ele está falando, se vocês voltarem a obedecer isso, isso é um jugo de escravidão, e o jugo de escravidão é insuportável. O que isso significa? Você não vai dar conta. Você dava conta antes? Não dava.
Nós vamos falar sobre a lei mais para frente, em outros capítulos, mas a própria lei que foi dada no povo ao deserto, não foi para o povo obedecer à lei, mas para que a lei que é boa apontasse o pecado do povo, para que o povo pudesse clamar por um libertador. Cristo sempre conheceu a nossa total incapacidade, e o que os judaizantes estão fazendo aqui é tentar colocar um jugo de escravidão que é insuportável, e ele argumentava que os cristãos haviam atingido a maior idade espiritual, falando assim: vocês já nasceram de novo, vocês já são maiores espirituais, a lei funcionava como um tutor, mas vocês já nasceram de novo, vocês são maiores espiritualmente falando em Cristo, e portanto não deveriam retornar aos rudimentos elementares da lei. Porque se submeter à lei é uma condição de menores sobre a tutoria da lei, sobre curadores da lei. E depois a gente também vai falar sobre isso. E essa natureza de Paulo aqui, dessa mensagem aos gentios, é como se Paulo tivesse transgredido de fato. Paulo está sendo intransigente, mas Paulo está defendendo o cristianismo. Ele está falando: olha, o que esses judaizantes querem é tornar o cristianismo uma seita judaica. O que isso aconteceria? Não haveria expansão mundial e aceitação pelos gentios. Isso, na verdade, é uma estratégia do próprio Satanás, para que a pregação do evangelho não continue. E eu estou dizendo do evangelho, não de um outro evangelho. Eu estou falando da mensagem bíblica a respeito daquilo que Deus fez, não da minha perspectiva e do meu achismo sobre aquilo que eu acho que Deus fez. Ninguém estaria disposto a viver sobre os costumes dos judeus. Essa mensagem não chegaria aos gentios. Eu estou dizendo, essa mensagem não tinha chegado para a gente. Então, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, a fim de identificar essa infiltração da meritocracia, que Paulo vai chamar de outro evangelho, de um não evangelho. Assim como os falsos irmãos entraram furtivamente para espiar a liberdade de Cristo lá no primeiro século, muitas correntes acontecem no meio da igreja. Na igreja brasileira, então, muitas correntes se introduziram sutilmente e mudaram a ideia do favor de Deus. E é por isso que muitos irmãos acham que o favor de Deus tem que ser conquistado. É por isso que muitos irmãos acham que o favor de Deus tem que ser conquistado ou barganhado. É por isso que em muitas igrejas, eles vão lá para atrair a presença de Deus. Vamos fazer um culto bom. Se a música for boa, se a pregação for boa, se o culto for bom, Deus vai descer e vai manifestar a presença dEle. Esse não é o seu pai, esse é seu ídolo. Que você apresenta um sacrifício e ele manda fogo. Quando nós temos a noção de que a reunião dos crentes é a manifestação da família de Deus, e que ele se manifesta por intermédio dos irmãos, é por isso que nós não estamos aqui para conquistar o favor de Deus. O favor de Deus é algo imerecido, nós jamais teríamos a condição de merecer o favor de Deus. É por isso que é favor imerecido. Não é barganha. Eu vou no culto para minha semana ser abençoado. Você é um infiltrado, é barganha. Ou pelo menos está pensando como um. Essa meritocracia funciona, como Paulo está dizendo aqui, de um outro evangelho, irmãos. Não é o evangelho de Deus. E Paulo está condenando isso. Uma mistura de fé em Cristo com a necessidade de sacrifício o tempo todo. Eu creio, mas preciso fazer. Eu creio, mas preciso fazer. Eu creio, mas preciso fazer. Porque senão eu vou perder aquilo que Deus me deu de graça. Efésios, irmãos, capítulo 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você, nem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado antes da fundação do mundo para as boas obras, as quais Deus nos preparou para que andássemos nelas. O que o Satanás quer
é que nós voltemos aos rudimentos elementares da lei, para que você viva uma vida de escravidão, mesmo tendo sido liberto pelo Espírito. Porque João 14 diz que o mundo não pode receber o Espírito da verdade, mas ele habita em nós. Então é uma mistura de fé e necessidade de sacrifício. Sacrifício financeiro, todo domingo tem que dar o Isaac. Quantos Isaac Abraão tinha? Pelo amor de Deus. Vou fazer um sacrifício aqui para o Senhor me abençoar. Barganha. É campanha de quebra de maldição? Ou Jesus aniquilou todas as maldições sobre a sua vida na cruz do Calvário, ou ninguém pode fazer. Campanha de quebra de maldição. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo domingo aqui a gente faz campanha de quebra de maldição. Prega a palavra. A pessoa nasceu de novo. Romanos diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que fomos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e a pessoa faz quebra de maldição. Que maldição que é essa, querido? Só se for a maldição da burrice, da ignorância, da falta de entendimento a respeito da Bíblia. É meritocracia. Isso funciona como um outro evangelho, e Paulo está condenando isso aqui. Eu preciso apresentar sacrifícios financeiros, campanhas, cumprimento rigoroso, ritos para garantir a minha bênção. Aleluia. Ao fazer isso, o que eu estou dizendo em alto e em bom som é que o centro da fé deixa de ser a obra acabada de Cristo Jesus e a gente deposita a esperança no nosso esforço. Eu preciso fazer. E como nós somos bons em fazer? Como nós somos ensimesmados? Como que a gente deposita muitas vezes a esperança naquilo que nós fazemos? O seu trabalho, se Deus não te der força para você trabalhar, você não trabalha. Se Deus não soprar sobre você o fôlego de vida todos os dias, pela sua misericórdia, nós somos consumidos. Está se achando demais. Deu ouvido a falsos irmãos que estão infiltrados no meio da igreja. Que na verdade esse esforço humano é simplesmente para poder espionar a nossa liberdade, mas não é à toa, é para que venha então a cultura do julgamento. Tudo tem um sentido. Aí agora nós vamos entrar na cultura do julgamento. Essa tática dos judaizantes de espreitar a liberdade, que é descrita aqui por Paulo, que também se reflete na igreja brasileira, obviamente, é um patrulhamento moralista e legalista. Agora, em ambientes onde se impera a meritocracia, a liberdade cristã é vista como suspeita. Peraí. Porque quem é membro dessa igreja sabe que aqui nós ensinamos a oração, que nós, inclusive hoje, estamos terminando a leitura do Novo Testamento, aleluia. Aleluia. Eu não vou perguntar quem está comigo, não, fica tranquilo. Hoje nós encerramos aí, para você que ainda vai encerrar, aí onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você atrasou, irmão, termina essa semana. Amém? Nós terminamos agora a leitura do Novo Testamento, daqui a alguns dias nós iniciaremos a leitura do Antigo Testamento, nós vamos separar ali Pentateuco, escritos, poetas, enfim, depois a gente manda isso. Só que nós ensinamos disciplinas espirituais, jejum, oração, tem uma série só falando sobre isso. O problema não é isso. O problema é quando nós pautamos que Deus ele vai nos abençoar por intermédio das coisas que nós fazemos, e não como uma ação correspondente daquilo que Ele já fez em nós. Então não é sobre não fazer, é qual o motivo do porquê você faz. É a meritocracia, é que cria essa cultura. Esses espiões espirituais estão querendo aqui, não, eu quero saber qual que é a conduta aí, eu quero avaliar, mas avalia segundo a própria justiça, porque na cabeça dele, a justiça dele é superior à dos outros. Na cabeça dos judaizantes, a justiça dos judaizantes era maior. A gente vive o padrão de santidade. Então eu preciso espiar
para ver como meu irmão está vivendo, porque a minha justiça é superior. Mas a justiça que é superior dos judaizantes era baseada em regras externas. Vestimenta. Irmãos, todo lugar que eu vou e falo que eu sou pastor, eu recebo um olhar de cima e embaixo, assim, que eu estou cagando para isso. Me perdoe a expressão. Senta aqui e escuta a mensagem que eu prego. Porque não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Mas eu quero descredibilizar o mensageiro para que a mensagem seja descredibilizada. Porque eu sou um infiltrado na igreja a fim de tornar novamente aos rudimentos elementares da fé. A lei. Regras externas. Vestimenta. Usos e costumes. Não, se você não... Por que você não foca na transformação interna através do Espírito Santo? Por que nós não focamos em debruçar o nosso coração e, como homens e mulheres, chorar aos pés do Senhor, a fim de que Ele transforme o nosso coração de dentro para fora? Essa redução à escravidão, essa numerolatria que nós podemos ver hoje, essa busca de meritocracia na igreja brasileira, frequentemente é manifestado em números. Hoje em dia você se prova, ou você prova que uma igreja é saudável pelo número de pessoas que tem nela. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Contrata um cantor e coloca na rua aí que vai encher de gente, isso quer dizer que é alguma coisa boa? Juntar gente... Desde quando é uma certeza de que é algo saudável? Jesus andava pregando a mensagem do Evangelho. Ele olhou para trás certa vez e pensou assim: tem muita gente. Vocês não estão entendendo a minha mensagem. Aí ele endurece um pouco a mensagem e fala assim: então, sabe aquele pão lá do deserto? Então, agora eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Parafraseando aqui Zagalo, agora vocês vão ter que me engolir. Alguns escutaram essa mensagem e falaram assim: é duro demais essa mensagem, não quero. Um monte de gente foi embora. Ele olhou para os discípulos e falou assim: e vocês? Você quer dizer então que todas as igrejas que são grandes, elas não são saudáveis, desde que pregue o Evangelho da graça de Deus? E não um outro evangelho, a fim de atrair pessoas, porque a forma como você atrai a pessoa, é a forma que você tem que manter a pessoa. Obsessão por estatísticas de batismos. Ai, nossa, olha quantas pessoas. Membros, arrecadação, como se isso fosse garantido o favor divino. Isso reduz os fiéis à condição meramente de escravos de um sistema de metas e de desempenho eclesiástico. Ah, se eu perguntar aqui, você já passou por algum lugar que cobrava o seu desempenho? Estou falando de igreja. Você precisa fazer virar, você precisa apresentar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa chegar nesse ponto, você precisa fazer isso. Simplesmente um outro evangelho, reduzindo os irmãos a uma condição de escravos, e não de pregando a verdadeira liberdade. O crente, ele deixa de viver como um adulto, e ele começa a viver como uma criança espiritual. Quer saber se você é uma criança espiritual? A criança espiritual é aquela que você precisa dizer para ele tudo que ele tem que fazer. Posso vestir isso? Posso comer aquilo? Posso beber aquilo? Posso pintar o meu cabelo assim? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Você foi reduzido a escravo espiritual e nem sabe. Muitos vivem hoje sobre ansiedade de tutores e curadores modernos, líderes autoritários. Você tem que fazer dessa forma porque essa é a minha visão. E você se submete à minha visão, e se você não quiser, você vaza também. Porque Deus vai mandar outro com certeza para fazer o que você faz, inclusive até melhor.
Irmãos, não é sobre a minha visão, é sobre a visão de Cristo. E nós seguimos a visão de Cristo como igreja. Então é por isso que líderes autoritários impõem fardos pesados demais àqueles que nem eles conseguem carregar. É por isso que hoje, segundo o IBGE, a maior igreja do Brasil é a igreja de protestantes não praticantes. Pessoas que inclusive pararam de frequentar uma igreja, não é porque perderam a fé, mas para não perder a fé, porque são abusados espiritualmente por falsos irmãos que adentraram as nossas igrejas a fim de voltar as pessoas à escravidão da lei. Não condiz com a verdadeira liberdade do Evangelho. Então é por isso que a firmeza de Paulo aqui, de não se submeter aos judaizantes, nem por uma hora, como ele está dizendo, é não transigir com o Evangelho do desempenho. É por isso que eu luto aqui nessa plataforma. Nós vamos resistir todas as teologias que sugerem que a graça de Deus necessita de mais alguma coisa, que ela é insuficiente, que ela precisa de um complemento. Precisa da minha fidelidade ritual, precisa da minha fidelidade. Irmãos, Deus é fiel, a gente não é. Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele vai dizer assim: eu me orgulho da minha fraqueza, porque eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha incompetência. Então por que nós devemos lutar e proteger a liberdade dos irmãos? É um dever meu como pastor, lutar e proteger a liberdade de vocês, e é um dever de vocês permanecer em liberdade. Não dar ouvidos a falsos irmãos que se entremeteram no meio da igreja a fim de reduzir vocês novamente à escravidão espiritual. Então por que isso é o meu dever? Eu preciso garantir isso, porque nós somos uma comunidade da graça. Essa pregação sua está parecendo que é teologia liberal. Aqui é uma série, são 6 capítulos, segura a sua onda. Aleluia. São 6 capítulos que nós vamos falar em 5 domingos. Então fica tranquilo que às vezes a gente quer, né? Mas assim, eu vou me atentar aqui ao capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Então nós somos uma comunidade da graça, onde esse acesso que nós temos ao Pai, ele é garantido de forma gratuita. Graças a Deus temos livre acesso ao Pai pelo sangue de Cristo Jesus. Então não existe barreira meritocrática. Não. Eu sei que muitos tentam transformar o Evangelho como uma teologia de balcão, mas esse não é o Evangelho de Jesus. Nós precisamos sair dessa canga do mérito e descansar na graça de Deus, irmãos. Talvez a nossa vida fica muito pesada porque a gente não tem revelação de fato sobre a graça de Deus. Então é uma vida pesada o tempo todo. É ficar o tempo todo lutando para poder manter aquilo que você não tem a condição de fazer. E eu tenho para mim, com 38 anos de evangelho, graças a Deus, eu tenho para mim que uma das partes mais importantes da vida de um cristão é quando ele perde tudo que ele tem. Inclusive a esperança. Sabe por quê? Porque ali é o lugar ideal para que o Espírito Santo possa fazer nascer em nós a vontade que é dele. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. No 7º dia ele descansa, estabelecendo um princípio, para que nós possamos confiar nele. Confie em Deus. Talvez nós como igreja brasileira, muitos ainda precisam redescobrir que a salvação e a santificação, ela não procedem de um esforço humano. Até a santificação, que Ele permite que a gente participe, se não fosse Deus na nossa vida.
Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o Espírito, se não fosse a palavra, essa meritocracia é um rudimento fraco, pobre, que promete entregar muitas coisas, mas nós somos, por vezes, nós somos frustrados pelos nossos ídolos. O evangelho, ele promete descanso. O outro evangelho ou não evangelho, ele dá cansaço e condenação. Está vivendo uma vida de cansaço, de condenação? Você está precisando ser liberto pelo evangelho da graça. Uma vida de cansaço e de condenação é porque falta clareza do evangelho da graça. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus está dizendo que Ele não te condena mais, se tem alguém te condenando, esse alguém não é Deus, é Satanás. Então, a verdadeira espiritualidade cristã, ela consiste em morrer para a lei. A gente morre para a lei para que a gente possa viver exclusivamente para Deus. A vida que nós recebemos, nós lemos no final do capítulo 2, é que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É como se você tivesse, hoje, né? Qual que é a data de hoje? 8 de fevereiro do ano de 2026. É como se você tivesse morrido hoje. E você fosse para 7 palmos debaixo da terra. E aí vem Jesus e sopra sobre você o fôlego de vida e te faz ressuscitar. Aqui o combinado é, essa vida que você vai viver agora, ela não te pertence, você estava morto. Essa vida agora pertence a Cristo. Então, se pertence a Cristo, você tem que viver o estilo de vida do qual aquele que te deu a vida. E é justamente o que a Bíblia diz. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas aprove a Deus de enviar o seu Filho, de nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então essa vida não é minha. Então o estilo de vida que eu tenho que viver é um estilo de vida segundo Cristo. A gente precisa viver exclusivamente para Deus, e isso perpassa em fazer a sua vontade. No que Cristo nos ensinou, onde gloriar-nos? Se glorie na cruz de Cristo. Talvez você se gloria na sua casa, no seu dinheiro, na sua reputação, se glorie na cruz de Cristo. Porque quando a gente se submete à cruz, isso na verdade é a morte do nosso orgulho. Então, como que as táticas de espionagem dos judaizantes aqui afetaram a igreja? Rapidamente, para a gente poder já partir para o final. Primeiro, ataque à liberdade e à redução à escravidão. Essa intenção fundamental de espreitar que os cristãos possuíam em Cristo Jesus. Eles estavam agindo então como espião para identificar a vulnerabilidade e forçar os crentes a se submeterem a ritos e ordenanças. Esses não irmãos, falsos irmãos, eles estão entre nós para poder verificar as nossas vulnerabilidades. Preste atenção. Eles querem saber qual é a sua vulnerabilidade para poder aprisionar você novamente à lei. Se você está num lugar de segurança, de saudabilidade, a nossa vulnerabilidade, ela serve para que o Espírito Santo possa nos transformar de forma mútua. Você se expõe, o seu irmão se expõe, nós vamos nos expondo e nós vamos sendo feridos e alargados e amadurecidos com a obra do Espírito Santo, mas quando nós conversamos ou estamos com um falso irmão, ele vê a nossa vulnerabilidade simplesmente para nos forçar a nos submeter a ordenanças. Você precisa fazer isso para consertar isso. Você precisa fazer aquilo para fazer isso. Para resolver isso, dá 3 pulinhos na água santa de Israel que vai dar tudo certo. Isso transforma o cristianismo em uma extensão do judaísmo. Talvez muitos são judaizantes e nem sabem. Mas na verdade o que está acontecendo aqui é aprisionar a alma num sistema de meritocracia. Anátema.
Todos aqueles que pregam um evangelho onde diz que você precisa fazer, você precisa ser. Deus está aqui para poder te dar o seu ministério, o seu chamado, a sua empresa. Deus é só um meio para poder realizar os seus sonhos. Você é idólatra. Para validar a mensagem de Paulo, os infiltrados, para tentar invalidar a mensagem de Paulo, os infiltrados estão tentando minar o prestígio de Paulo. Alegando, não, esse apostolado aí não vem de Deus, é de homens, mas é justamente o oposto que ele está falando. Paulo está dizendo, eu não recebi isso de homem algum, eu recebi isso por parte de Deus. É uma desacreditação da autoridade apostólica de Paulo, minar o prestígio dele. Ou seja, esse evangelho é como se fosse um evangelho de segunda mão. Não é o evangelho que atrai multidão, não é o evangelho que aceita ou era aceitado pelos judaizantes. Eles acreditavam que destruir a autoridade do mensageiro, eles vão conseguir anular a mensagem da graça. É por isso que tem perturbação e confusão. Esses certos indivíduos se lançavam nas igrejas, um estado de assombro e perturbação. Sacudiam a mente dos irmãos, sacudiam o coração dos fiéis, deixando uma profunda confusão espiritual, intelectual, teológica, uma perturbação causada pela tentativa deliberada de perverter e inverter o evangelho da graça de Deus. Todas as vezes que nós chegamos aqui de manhã, nós saímos tristes conosco, porque o evangelho expõe as nossas mazelas. Mas tenho certeza que ninguém aqui sai cativeiro de uma mensagem que não é o evangelho de Deus. É totalmente diferente. Paulo está advertindo essa conduta que levava os membros a morder-se. Eles mesmos se devoravam no meio da igreja, mutuamente, como feras selvagens, criando um ambiente de hostilidade, ameaçando aí a autodestruição da própria comunidade. É por isso que isso tem que ser declarado face a face de fato. É um outro evangelho? Anátema. Como é que eu evito, Pedro, que esse evangelho então da meritocracia chegue no meu coração? Ou como é que eu evito então que o evangelho seja pervertido, como Paulo disse no primeiro capítulo? Já me assusta que rapidamente vocês estão largando o evangelho que eu preguei há 2 anos atrás. Reafirme no seu coração, irmãos, Cristo, Ele é suficiente. O evangelho não é ferramenta de resolutividade na sua vida. O evangelho não é para consertar o seu casamento. O evangelho não é para poder te dar uma boa empresa. O evangelho não é para te dar um cargo. O evangelho não é para transformar você numa pessoa melhor. O evangelho é para poder resolver o problema de onde você vai passar a sua eternidade. A transformação, ela acontece dia após dia. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito. O discipulado é justamente isso, é você formar em outra pessoa aquilo que de Cristo já foi formado em você. Mas o evangelho não é uma cartilha de resolutividade da sua vida. Se tiver bom, Cristo é o suficiente. Se tiver ruim, Cristo é o suficiente. A obra dele é consumada na cruz do Calvário, independentemente se vão ou não os meus sonhos serem realizados. Essa principal tática de evitar a perversão dos méritos humanos é compreender que nada do que eu faço pode ser acrescentado ao sacrifício de Cristo para a minha salvação ou para a minha bênção. Nada do que eu faço. Tentar complementar a fé com as minhas obras, com os meus rituais, desempenho religioso, prática, é justamente anular a graça de Deus. Segundo, você precisa compreender a função correta da lei. A lei não foi dada para salvar ninguém. Ninguém nunca foi salvo pela lei. O próprio Cristo, que cumpriu aquilo que dele estava escrito, ele é a própria manifestação da graça de Deus. A lei não foi dada para salvar ninguém, a lei foi dada para revelar nossa pecaminosidade humana. A incapacidade total do homem de justificar os seus próprios recursos. É uma depravação total.
Nós vamos falar um pouco mais sobre a lei nos próximos domingos. A lei, ela funciona como um espelho. Ela funciona como uma radiografia. Ela mostra o tumor do seu pecado, mas ela não é o bisturi que remove. Ela só diz assim, olha, aqui está o nosso pecado. 3, eu preciso distinguir a fé como instrumento e não como mérito. A fé que você tem, foi Deus quem te deu. É Ele quem efetua o querer e o realizar. Você crê em Deus, não é porque você é bom. Você crê em Deus foi porque Ele foi até você e depositou no seu coração a fé para que você pudesse crer nele. Ninguém conseguiria se achegar a Deus. Estávamos mortos. Morto não procura a Deus. Morto não procura ninguém. Você estava morto. Então a fé, ela não é vista como uma nova obra, não, ou um mérito que vai substituir alguns antigos ritos como em algum lugar, não, é a causa instrumental, enquanto a graça de Deus, Cristo é a nossa causa meritória, Ele é quem mereceu. Nós falamos que a salvação ela é de graça para quem recebe, mas Ele pagou o preço. Então a verdadeira fé é esse princípio dinâmico que atua pelo amor, sendo fruto de uma alma já transformada pelo Espírito Santo. Não é eu vou ter fé para ser transformado, é porque eu já fui transformado pela fé que opera no meu coração, eu creio em Cristo Jesus e acredito na sua graça. 4 aí, priorize a aprovação de Deus e não dos homens. A perversão por méritos humanos, muitas vezes ela nasce do orgulho do nosso coração de ter uma boa impressão externa. Ou você agrada a Deus, ou você agrada aos homens. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Ou você está com Jesus, ou você está contra Ele. Quem comigo não ajunta, espalha. Como eu sempre digo aqui, o muro de indecisão, ele já faz parte do território do diabo. Então eu não estou aqui para poder ganhar favor das pessoas, e creio que vocês também não. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eu como pastor e vocês como irmãos, nós devemos ser vigilantes para não diluir a mensagem do Evangelho, que é inerente e ofensiva ao orgulho humano. Onde há pregação do Evangelho, nosso orgulho é ferido. Onde há pregação do Evangelho, nosso coração é exposto. Mas graças a Deus que Ele não nos expõe para nos matar, mas para nos curar, para nos amparar. Então, em troca de popularidade, irmãos, ou respeitabilidade social, nós precisamos servir a Cristo, e isso exige uma posição de muitas vezes levantarmos e dizermos, anátema! Isso não é o Evangelho. Isso é outro Evangelho, é um não Evangelho. As pessoas precisam saber da fidelidade com a palavra de Deus. Isso passa por intermédio daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. Irmãos, 5, dependência total do Espírito Santo. Ah, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida. A vida santa, ela não é um resultado de esforço da nossa carne. A nossa carne sempre se inclina para as coisas da carne. A dependência que nós temos do Espírito Santo é justamente para saber que Ele, com a sua graça, nos capacita de forma sobrenatural. É por isso que o legalismo, ele tenta produzir, muitas vezes, retidão de preceitos externos. Você é crente? Faça isso, faça aquilo, faça isso aqui. Se você fizer, você se torna. É um outro evangelho. Rudimentos fracos, pobres. Mas a gente precisa se prevenir contra o mérito humano. Isso envolve andar no Espírito e saber que nós somos totalmente dependentes dele. 6, vigilância contra o fermento do legalismo. O fermento do legalismo, ele não começa com grandes coisas, ele começa com pequenas concessões à meritocracia religiosa. A maioria dos problemas na vida do ser humano não começa com coisa grande. Começa com coisa pequena que a gente não leva em consideração.
Paulo diz para os Gálatas assim: mas vocês já esqueceram da mensagem? Eu estava aí outro dia com vocês, pregando, e vocês já estão lidando como se não tivesse recebido a verdade da mensagem. O que a Bíblia nos diz é que um pouco de fermento leveda toda a massa. E o fermento, ele não age na quantidade, ele age no tempo. Um pouco de fermento, um pouco de esgoto, um pouco de coisa ruim. Quando você vai ver, você já está abrindo concessões, achando que de fato você precisa fazer alguma coisa para colaborar com uma obra que é exclusiva de Deus. É o dever de toda a comunidade, irmãos. E eu estou falando não só dessa comunidade, da igreja que está espalhada sobre os 4 cantos da terra, sobre o corpo místico de Cristo, que é um dever nosso fazer um autoexame constante. Será que eu dependo totalmente da graça de Deus? Ou eu estou achando que eu sou bom o suficiente para poder ajudá-lo a fazer aquilo que ninguém pode fazer por mim? Você é o seu próprio Messias? Nós vamos ver nos domingos seguintes que aquele que quer obedecer um princípio da lei, ele é obrigado a obedecer todos os princípios. Testa essa doutrina na sua vida de forma prática. O que o Novo Testamento nos ensina é uma prática que exalta a pessoa, não pelo seu esforço, mas pela sua fraqueza. Esse evangelho muitas vezes ele não vende. Vem aqui que nós vamos ensinar vocês a serem bons. E a Bíblia está dizendo, vem aqui que eu vou revelar para vocês o quão fraco vocês são. E dependentes da graça de Deus. Irmãos, uma pessoa, ela se esforça para corresponder com aquilo que Deus ele fez. Mas se nós nos esforçarmos, anulando a graça de Deus, nós seremos os mais infelizes dessa terra. Esse é o capítulo 2 dessa carta maravilhosa. E eu quero que você saia com essa reflexão nessa manhã. E que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude, porque nós vivemos numa pós-modernidade. Uma das primeiras coisas que a pessoa te vê, que ela quer saber sobre você, é pergunta onde você trabalha e o que você faz. Porque a nossa identidade está pautada naquilo que a gente faz. Meritocracia. As pessoas se apresentam dizendo o que elas fazem. Meritocracia. A mentalidade pós-moderna, ela é meritocrática. É por isso que a gente bate no peito e acha um orgulho dizer que eu não estou conseguindo nem viver porque eu estou na correria. Eu estou numa correria. Não tem tempo de contemplar mais o Senhor? Não, estou na correria. Não tem tempo nem de ler 7 capítulos por dia da Bíblia? Não, estou na correria. Não tem tempo de ter um tempo calado a sós com o Senhor, porque a gente está na correria. E a gente está na correria porque a gente é meritocrata. A gente pensa que é pelo muito fazer. E o Senhor está dizendo, naquele dia, muitos vão dizer que fizeram muitas coisas, mas não tiveram tempo para ser conhecidos por Deus. O Evangelho que anula a graça de Deus encoraja os irmãos a viver a meritocracia da correria da vida. Enquanto que a Bíblia continua nos dizendo você precisa contemplar a face do Senhor, descansar no Senhor, você precisa confiar em Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele nos chamou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis até o dia da sua volta. Não existe 1 centímetro quadrado que Deus não possa dizer, isso me pertence. Deus, ele é rei do seu próprio reino. E o que não faz parte do reino de Deus? Porque Ele criou todas as coisas. A serpente no jardim, ela disse para o homem e para a mulher, vocês querem ser igual a Deus? É só fazer. Sejam autônomos, sejam independentes. Vocês são bons nisso. Mas quando nós confiamos na graça do Senhor, nós vamos depositar sobre os seus pés
a nossa coroa, que Ele mesmo nos recompensará, e nós vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não há outro como tu. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Quer viver uma vida que vale a pena? Eu acredito que sim. Porque talvez uma das maiores decepções no paraíso que nós receberemos é saber que nós fomos criados e tínhamos a condição de viver muito mais daquilo que nós vivemos de fato em Deus. Isso deve ser um constrangimento terrível. Ser decepcionado no paraíso deve ser uma das piores coisas. É o Senhor te dar um abraço e falar assim: eu queria mais para você, mas tu quis viver a sua vida. Confiemos na graça do Senhor, não no nosso mérito, a fim de que Ele possa ser evidenciado através da nossa vida, amém? Fique de pé nessa manhã, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque como Paulo eu quero dizer, Pai, eu creio que a Tua palavra, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus. Eu creio na Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos no Teu Evangelho. Nos ajude a não submeter a nossa vida a um não Evangelho, Senhor. Que tudo aquilo que for um não evangelho na nossa vida, que venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos espirituais, porque foi para a verdadeira liberdade que o Senhor nos libertou. Nós que estávamos outrora desgarrados, ovelhas como que não tinha pastor, mas o Senhor nos redimiu, o Senhor nos substituiu, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, cravou naquela cruz, nos libertou, Pai. Depositou sobre nós o Teu Espírito, a fim de que a verdadeira liberdade do Senhor pudesse ser uma evidência em nosso meio. Não nos permita, Senhor, voltar aos rudimentos da lei. O Teu convite nessa manhã é: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham ao Senhor, porque Ele nos alivia. O fardo dele é leve, porque Ele carrega a maior parte. Abra os nossos olhos espirituais, ou abra os nossos ouvidos. Queremos viver uma vida que vale a pena, Jesus. E a vida que vale a pena é viver a Tua vida que foi depositada sobre nós. Fere o nosso coração nessa manhã, Senhor. Fere o nosso coração nessa manhã, a fim de que o Teu Espírito tenha lugar de derramar o bálsamo dele sobre as nossas vidas, Senhor. Eu oro também nessa manhã por coragem. Eu oro por intrepidez. Sim, eu oro por ousadia na vida dos meus irmãos. Nós não queremos ser amigos daqueles que são inimigos de Deus. Nós não queremos colaborar com aquilo que não é o Teu Evangelho. Então abra os nossos ouvidos e os nossos olhos, a fim de que possamos ter coragem de dizer que Cristo é o Senhor. Sim, Jesus. Mude o nosso coração, Senhor. Mude a nossa mente. Nós não queremos gloriar-nos no nosso desempenho, mas nós queremos saber que o Senhor manifesta a Tua força na nossa fraqueza. É verdade, Jesus. O Teu Espírito, um tesouro que foi depositado sobre vasos de barro. Nós somos inadequados, Senhor. Nós somos inadequados. Mas o Teu Espírito é o tesouro que habita em nós. Sim, o galardão, o selo da promessa do Senhor. Sim, Jesus. Nos ensine a viver para a Tua glória, Senhor. Sim, Jesus.
Fortalece a vida dos meus irmãos, eu oro nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu oro pelo coração de cada um aqui. O Senhor é o melhor pastor, o melhor pregador de todos. O Senhor sonda os corações, nós apenas nos supomos, o Senhor nos conhece de fato. Sim, Jesus. Então, o Senhor que mergulha as profundezas de Deus, mergulhe também as profundezas do coração de cada um aqui agora, nesse momento. Venha nos preencher com a Tua vontade, com a Tua verdade, com o Teu Evangelho, Senhor. Nós não confiamos em homens, Pai, nós confiamos em Ti. Sim, Pai. Nós depositamos a nossa esperança em Ti. Sim, Jesus. Nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, Sim, meu Deus. porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado. O Senhor nunca nos desampara. O Senhor nunca nos deixou. O Senhor é bom. Obrigado por isso, Pai. Obrigado. Obrigado pela Tua graça. Nós não merecemos, somos pecadores, mas a Tua graça nos alcançou. Nós somos pobres, cegos e nus, mas o Senhor derramou sobre nós a Tua abundante graça, a fim de que possamos viver para a Tua glória, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Levante suas mãos nessa manhã. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em nós e através de nós. Vão em paz e sejam abençoados na prática da palavra.